Pois é, meus irmãos queridos, estamos aqui mais um pouquinho juntos na casa do irmão Jaison, terça-feira, 25, né, 25 de junho, e Florianópolis, aqui na ilha, no norte da ilha, como o Senhor falou, né, que Ele ia nos levar em lugares em toda parte do mundo, né? Estamos aqui, precioso é quando nós somos alcançados pelo Senhor e sabemos o que significa a nossa vida, né? Qual é o significado dela, o que significa viver, né? Não estamos andando assim de acordo com a nossa cabeça ou o que a gente imagina. Então, graças a Deus por mais esse momento e queremos pedir a Deus que nos abençoe. Então, vamos fazer um oi, né? Lá está a irmã Esther no seu ateliê. Lá está a irmã Patrícia, o irmão Jaison, o irmão Pedro, maravilha, está aí firme, concentrado, maravilha. A irmã Nancy, a amada esposa, a irmã Sinésia ali também, dando um oi para todos. E nós seguimos juntos na graça de Deus. Viu, irmãos queridos? A Esther está nos deveres, nos deveres. Junto com a gente aí, ouvindo. E como a gente tem percebido nos cuidados do Senhor, né, em chamar o seu sempre a palavra, né, a sua palavra, que é a palavra que molda o nosso ser a partir de Cristo, né? O ser moldado a partir de Cristo. Aquilo que somos por quem nos fez, né? E essa palavra que nos dá o norte, é para nós o norte, né? O norte de como ver a nossa identidade, o que fazer, o que crer, né? Como é a nossa ética, como é a nossa moral, né? Aquilo que nós vamos aceitar como tradição de vida, aquilo que se torna o costume, né? No meio do povo de Deus, não é lei, mas é aquilo que se torna o costume dos nossos atos. Como disse a palavra sobre Jesus, perguntaram para ele assim, onde que está Jesus? Ele está lá no monte, orando, como é o seu costume, né? Então, assim, é uma coisa que se faz corretamente, conforme a palavra de Deus, conforme é o modo de existir em Deus, né? E que se continua e se torna um costume, quer dizer, aquilo vai sendo algo bom e certo, né? E assim nós nos conduzimos, né? Mateus 26, nós temos aquela expressão de Jesus quando ele fala sobre ele, sobre nós, né? Quando ele afirma lá sobre o seu corpo sendo entregue, Mateus 26, 26, né? O corpo dele sendo entregue, que é também o momento que é feito o nosso próprio corpo nele. E por isso que ele celebra conosco. O fato dele repartir o pão conosco, com os discípulos, significa agora nós somos um. Estamos comendo do mesmo pão, somos o mesmo corpo. Isso é uma celebração de algo que é, né? Então, o fato de sermos um é isso, celebrado naquilo que só Ele pode fazer isso, né? E isso é uma revelação, né, sobre o Senhor, porque só o Deus Criador do Universo que pode fazer também um só com Ele. É uma coisa absolutamente misteriosa, né? E milagrosa aqui.
E aí, ao mesmo tempo, ele faz essa celebração com eles, o pão partido, todos comendo aquele pão, né? Ele já havia falado isso em João 6. Se alguém não comer o meu pão, não beber o meu sangue, não tem nada comigo, né? Oi, irmã Lúcia, estamos aqui juntos, na casa do irmão Jason, irmã Patrícia, Esther e Pedro. Bom, queridos, hoje a irmã Nancy está aqui, irmã Sinésia também, e vocês juntos, todos nós, celebrando esse Mateus 26, 26, né? Que é uma revelação que está aqui. Jesus chamando eles assim, dizendo, agora nós somos um corpo só. E eu vou para a casa do meu pai, como ele havia falado em João, né? Eu vou preparar-vos lugar, mas nós somos um. E essa continuidade escatológica, porque a gente chama de escatológica porque a Bíblia diz sobre o escatom, né? O escatom kairos, que está em Hebreus 1 e em outros lugares falando sobre o fim, quer dizer, o dia, o kairos, quer dizer, a estação de Cristo que inaugura o fim, que é Cristo. Quer dizer, o fim, de certa forma, está cumprido. Só acontece um ato de um fim escatológico. Quer dizer, é um fim que vamos dizer, estabelece o reino, chega o reino de Deus dentro desse tempo de Cristo, esse kairos de Cristo, né, em que a gente é o corpo de Cristo que vive esse reino de Cristo, esse reinado de Cristo. Ele é o rei do reino, ele é o cabeça do reino. Nós somos o corpo do reino, que reinamos com ele como parte do mesmo corpo. Reinamos numa dimensão cósmica dentro do cosmos e numa dimensão eterna dentro da eternidade. O ato de reinar em Cristo é um ato de celebração, né? De celebração todo o dia. É uma revelação, né? Ela distingue absolutamente de todos os outros reinos, né? Evidente que tem a continuidade da humanidade dentro da história e o que essa humanidade escreve e relata como história. A parte de Deus, a humanidade vai relatar uma história que é, vamos dizer assim, compreensível a ela. Ela não conhece mais Deus, ela está esvaziada de Deus, mas como ela vive pela misericórdia de Deus, mesmo assim ela continua relatando uma história. É onde a gente diz assim da dificuldade do ser humano e não consegue ele entender a real história. Ele vive dentro da misericórdia de Deus, ele cria uma história particular dele, né? Ele gera um entendimento particular dele sobre tudo que existe. Ele imagina, ele elabora a história, ele elabora a ideia de Deus. Ele cria as suas teologias. Então, vamos dizer assim, essa descrição dessa realidade é falada pela Bíblia toda, né? Que o ser humano ele não consegue. Tanto é que Jesus, lá em Mateus 16, ele pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? É um relato teológico, histórico, que cada um tem sobre isso, sobre Deus, sobre o Filho do Homem, cada um tem, né? Ali tinha conforme Pedro fala, nós vemos assim umas várias teologias, umas várias histórias, mas nenhuma era verdadeira. Cada cabeça uma sentença, gerou isso daí, né? E a turma vai indo, achando que é assim mesmo, tá tudo certo. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim: e tu, Pedro? Quem tu dizes que eu sou? Né? Quem tu dizes que eu sou? Aí Pedro fala
embora Jesus tendo falado que ele era o Filho do Homem, e isso aí é uma expressão assim, nós não temos muita familiaridade com essa expressão, mas essa expressão ela é muito usada nos profetas, lá no Antigo Testamento. Isso para definir uma ação de alguém enviado por Deus humano, absolutamente humano. E Jesus, então, está chamando sobre si, né, essa identidade como humano. E então, lá em Apocalipse também vai falar sobre isso. Eu vi alguém como um filho do homem, né, como um cordeiro morto. Enfim, né? Então o fato é que Pedro diz assim, tu és o Cristo. Tu és o Deus, tu és o Messias. Então, a palavra Messias na Escritura tem a ver com a promessa de Deus, daquele que vem de Deus, daquele que é Deus. Então, você está diante de uma situação muito díspare, vamos dizer, diferente, paradoxal, porque de um lado fala-se do homem, do outro lado fala-se de Deus. E Jesus disse, eu sou o Filho do Homem. Aí Pedro, não, tu és Deus. Né? O próprio Jesus disse, eu sou humano, mas Jesus fala, não, Pedro fala, tu és Deus. Né? Mas como que tu sabe que eu sou Deus? Aí Jesus já falou logo, né? Foi o próprio Deus que revelou a você. O que mais Deus está revelando a Pedro? Que nós estamos aqui em Mateus 26, né? Nós estamos celebrando isso. Sendo Jesus Deus, nós celebramos essa comunhão absoluta com Cristo, única, exclusiva. E aí Jesus disse, foi Deus que revelou a você. O ato de Deus revelar, revela a história verdadeira, revela que não há teologia, há uma revelação. Então a gente lida com a teologia e com a revelação. Né? A teologia é a invenção dos gregos, que é um modo de estudar alguma coisa. A teologia faz parte das ciências dos estudos humanos. Inclusive a teologia, de acordo com os gregos, bem mais antes de Jesus ter nascido, evidente que não são mais antigos que Jesus, mas é antes do Natal, vamos dizer assim, os gregos sabiam que a teologia é a maior de todas as ciências, é a mãe de todas as ciências. Era conhecido assim até durante mais ou menos 20 séculos ou mais, a teologia sempre foi considerada a rainha das ciências. Depois que houve esse negócio do iluminismo, do renascentismo, do iluminismo, com a cabeça humana querendo se tornar ele mesmo Deus, ele conseguiu separar, um prejuízo muito grande, separar a ideia de Deus de todas as coisas. Né? Mas Pedro diz, tu és Deus. E Jesus fala sobre a revelação então. Então nós precisamos demais, meus queridos irmãos, estar atentos a essas coisas, porque nós somos assediados por uma quantidade de ideologias, né? E aí a gente tem o diabo, por exemplo. O diabo que disse, ele pode ser o ícone de todos os assédios. O diabo é o ícone de todos os assédios, não somente o ícone, como também autor. Pai. Foi Jesus que falou isso, não foi? Jesus lá em João 8, ele falou assim, ele é o pai da mentira. Lembra, né? Vós tendes por pai o diabo. Ele é mentiroso, assassino, pai da mentira e tal. Então, os assédios na mentira, eles têm um pai que é o diabo. Qualquer mentira tem um pai. O pai da mentira é o diabo, pode ser qualquer que for. Né? Então, a pessoa às vezes acha que a mentirinha, ou que não tem problema ser meio diferente, é mentira, tem um pai. Né? E olha que os judeus, para ser chamados de filhos do diabo, eram pessoas extremamente conhecedoras das Escrituras. Né? Então, assim, o pai da mentira,
ele faz os assédios. Ele chegou para Jesus lá em Mateus, registrado, ele falou assim, eu vou te levar ao topo do templo, o pináculo, né? Então o diabo é assim mesmo. O que é isso? O que significa levar ao pináculo do templo? Quer dizer, o diabo, além de ter levado realmente Jesus ao pináculo do templo, isso significa que qualquer coisa que você for assediado e for adorar e for servir, o diabo, o pai da mentira, vai te levar até o topo daquilo. Ele vai te levar. Você vai ser conduzido, né? Então Jesus está querendo demais na palavra nos mostrar que se você for seduzido por qualquer mentira, você vai ser chafurdado, como diz Apocalipse. Apocalipse diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Quer dizer, você vai ser levado ao topo. Ao topo, você vai mesmo. E a pessoa, ele não vai ver mais nada, porque aquilo é o templo da sua adoração. Aquilo que assediou e fez guarida no coração daquela pessoa, que não é Cristo, que não é a verdade, se tornou uma construção de adoração. Pode ser o que for, pode ser política, pode ser religião, pode ser dinheiro, pode ser, sei lá, a diversidade é imensa. Trabalho, a gente pode ir lembrando de coisas, né? A pessoa vai sendo envolvida e ele vai ser levado ao pináculo. Mas não é só isso não, irmãos. Na hora que ele chega lá no topo, até o Warren Buffett, né, que é aquele ultra bilionário que vive rivalizando no sentido de quem ganha mais, as revistas que fazem esse negócio, né? As revistas Forbes. Agora o Warren Buffett ganhou 70 bilhões de dólares. Agora o Bill Gates ganhou 75 bilhões de dólares. Passou o Warren Buffett. Mas o Warren Buffett de uma hora para outra ganhou mais 10 bilhões de dólares e passou para 85 bilhões de dólares e Bill Gates ficou em 83 bilhões de dólares, né? Então, assim, coisas que você não consegue nem imaginar isso, como que é isso, né? Quantidade de coisas, de dinheiro, né? E o pessoal nem sabe o que tem. Nem sabe o que tem. Até o... Do mesmo jeito, né? Aí o Warren Buffett, um dia desse, deu uma entrevista e ele falou assim, ele estava nessa época que ele deu a entrevista, 84 anos. E ele falou assim, olha pessoal, eu comecei eu queria muito, nos meus 18 anos, ter o primeiro $1 milhão. E ele falou, ele trabalhou. Ele não era empregado de zoológico, não. Ele trabalhou mesmo, trabalhou lá nos Estados Unidos até que ele ganhou com 18 anos o primeiro $1 milhão. E chegou o primeiro $1 milhão. Aí depois ele foi, chegou ao primeiro bilhão. Trabalhando, quem estudar a história do Warren Buffett, né, vai ver que foi um homem que trabalhou mesmo. Como Henry Ford, como Colgate, como Palmolive, como, enfim, todo esse pessoal aí, né? O pessoal trabalhou muito. E o pessoal da Chevrolet e tudo mais que tem por aí, né? Trabalhou mesmo, né? Não era brincadeira, não. A turma tava na luta. Pra nada, né? Aí o Warren Buffett falou assim, hoje eu vejo assim que se eu pudesse ter trabalhado metade do que eu trabalhei, eu teria tido mais tempo com a minha esposa, com meus filhos, né? Hoje metade do meu dinheiro, ou nem todo ele, consegue recuperar um dia para eu voltar a ter esse tempo. Nem se eu desse. E isso deu certinho com o que Jesus falou. Quando que você pode comprar um dia para a tua vida? Nunca, né? Então é preciso cuidado com o que você está vendo que vai construir a tua vida. Não deixa jamais. Mas ele já morreu? Ele está vivo ainda. Ah, é? Ele está vivo. E ele estava dizendo isso. Ele falou, eu queria tanto, mas não consigo mais. Eu poderia ter trabalhado metade. Hoje, ao invés de ter 80 bilhões de dólares, eu teria 40.
já dava para viver. Com 40 bilhões já dava para viver, né? Assim, tranquilo. E eu teria tido pelo menos o dobro do tempo. Dava para comer uma pizza no fim de semana. Dava para comer uma pizza, né? Pedir aquelas pizzas por telefone e entregar em casa. Né? E era bom, daria certo. Dava para comprar um carro zero. Dava para comprar um carro zero, fazer umas viagenzinhas de vez em quando, né? Dar uma saída. Já sobrava um troquinho. Sobrava um troquinho, né? Então Jesus está dizendo assim, cuidado com o que você faz, que forma o teu templo de adoração, porque o diabo vai levar você lá no topo. E ele até falou isso, quando eu cheguei no topo, ele falou bem essa expressão, Warren Buffett, quando eu cheguei no topo, que eu estava em primeiro lugar do mundo, ninguém tinha mais dinheiro que eu no mundo. Sabe o que eu vi lá no topo? Ele falou para o repórter, ele falou, não vi nada. Eu não vi nada nem ninguém. Eu não vi minha esposa, não vi meus filhos, não vi minha família. Só que essa entrevista está em inglês e não vem para o Brasil. Para o Brasil, o que veio foi o livro dele, um dos livros antigos dele, que é Como Ganhar Dinheiro. Como ganhar dinheiro. Né? E como o povo no Brasil ainda tem uma dificuldade muito grande de percepção profunda, ele quer isso mesmo. É um templo. E o diabo vai levar. Ele vai levar. Só que tem uma outra coisa ainda que o diabo vai fazer. Quando chegar lá no topo, quando você estiver bem no topo mesmo, e chegar à conclusão de que não tem nada lá, o diabo vai olhar para ti e falar assim, pula daqui de cima. Pula daqui de cima. Vai ter algum milagre que vai te sustentar na queda. Jesus sabia que nada disso é verdade. Nem templo, nem construção de nada, era tudo mentira, uma construção de mentira atrás de mentira. A própria citação da Bíblia, do Salmo que o diabo fez, estava explicado errado, porque ele citou o texto do Salmo. Está escrito, olha só, o diabo diz, está escrito que você vai pular daqui de cima e os anjos vão te sustentar na queda. Né? Isso que é exegese, como dizia o Russell Shedd, né? Isso que é exegese. Então, a gente tem que tomar cuidado. E o pessoal, a mente do pessoal é assediada das pessoas. É por aí que começa, né? Então, tem que tomar cuidado. Porque ele vai te induzir, ele vai te seduzir de finalmente a você acabar com a tua própria vida. Acreditando que não vai acabar, que você vai ter condições, você tem méritos tanto que alguma coisa milagrosa vai te sustentar na queda. Não tem nada que te sustenta na hora da queda. Na hora da queda, não tem nada que te sustenta. Você vai se borrachar lá embaixo. Você vai se acabar. É igual aquele rapaz que eu encontrei na banca. Era mais ou menos 2 da manhã lá em São Paulo, na Campinas, São Paulo. Cheguei na banca, assim, na beira de uma banca de revista. Nós estávamos fazendo um trabalho na madrugada. E eu vi aquele rapaz caído, muito magro. E eu fui falar de Cristo para ele, e ele falou assim, olha pastor, eu já fui da igreja. Eu já fui da igreja. Hoje eu estou aqui com AIDS. Será que ainda tem chance para mim? Eu falei, você pode estar com o que for. Você ainda não chegou no fundo. Você está aqui ainda. Tem chance para ti. Da AIDS eu não sei. Naquele tempo menos ainda. Não tinha nada. Ele morreu mesmo, né? Mas não tinha condição de nada, em termos da AIDS já acabou, mas a vida profunda dele ainda dava, porque ainda ele estava por aqui, né? Mas ele perdeu a vida. Quanta gente acaba entrando nessas situações assim, acreditando nas seduções bonitas, porque constrói-se um templo com pináculos altíssimos, e a pessoa é levada lá para ouvir do diabo, pode pular. E há muita gente que se desespera mesmo, porque ele luta e chega naqueles pontos, ele está desvairado de tanto tentar conseguir uma coisa que não é de Deus, e ele acredita que está certo, mas ele está na ilusão, né? E é o diabo mesmo que vai sussurrar no ouvido dele, só resta uma coisa para ti, porque quando a pessoa está naquela consciência, como aconteceu com o filho pródigo, né? Ele chegou lá numa hora que ele estava no pináculo da desgraça, né? Chegou lá e falou, puxa vida, agora só resta eu virar um porco, porque se eu fosse um porco eu ia gostar de comer as lavagens,
aqui dos porcos, né? Eu queria até ser um porco. Ele estava começando a pensar nisso, mas ele se lembrou, né, pelo Espírito de Deus, da casa do Pai, né? Então a sedução vai tentando chegar. Agora Jesus disse, né, uma coisa, ele falou para aquele jovem assim, para aquele jovem. Ele não quis esse jovem, mas a palavra é certa. Ele não quis, mas a palavra é... Jesus disse, olha, você segue a minha palavra toda a vida, desde que você é criança. Você conhece as minhas escrituras, a minha palavra. Agora, eu quero te dizer uma coisa sobre a minha palavra. Ela fala de mim. E eu estou aqui diante de ti. E tudo que você estava seguindo não é um pináculo de teologia na tua vida. Deixa tudo. É um pináculo de religião, é um pináculo de política. Porque Israel era adorador da política e adorador da religião, né? A religião só serve para isso mesmo, né? A política só serve para isso. A política é de pináculo, de adoração. Ela leva as pessoas a morrerem na sua adoração a políticos. A religião leva as pessoas a morrerem na sua adoração aos sistemas. E a pessoa fica ali mesmo, ele até chegar no topo. E aí, Jesus disse isso, deixa tudo e me siga. E aquele moço pesaroso, né? Por que ele ficou pesaroso? Porque a palavra de Jesus contradizia a palavra que estava no coração dele. Mesmo sendo palavra de Deus, ela incomodou. Porque ele ainda assim esperava que Jesus o exaltasse, dizendo, maravilha, que beleza. Né? Tem muita gente que fala assim, quando encontra alguém que conhece muito a Bíblia, fala, nossa, que beleza, você conhece a Bíblia. Que bom, você sabe tudo. Mas está seguindo religião, está seguindo qualquer coisa. Está fazendo da vida dele né, uma construção que não é correta. Então, em Mateus 26, nessa celebração, né, Jesus está celebrando nós, né, e ele. Nós e ele. Nós e o seu corpo. Nós e o seu corpo. Aqui diz assim, depois no 27, Jesus vai falar do seu sangue. Então, essa celebração, meus irmãos, que se forma um com Jesus, nós e Jesus sendo um. Ô meu irmão João, que bênção, tu estás aí. Amém. Obrigado pelas palavras. Kleberson também. Lima de Araújo, todos vocês estamos juntos. Sérgio, Rosemary, Lúcia, vamos ver. Todos vocês, a irmã Nancy aqui, Jason. Vocês acabam entrando? É porque, eu não sei por que entra, né? Acho que é automático, acho que é automático, né? Automático. Eu acho que como avisa quando começa. Como se mostra, né? Acaba mostrando, eu acho que se liga automaticamente. Deve ser isso. Então, irmãos queridos, Jesus em Mateus 26, no que a gente conhece como ceia, e é ceia mesmo, do Senhor, quer dizer, é cear como celebração daquilo que o Senhor fez a gente ser com Ele, ser um, por isso o pão, por isso o sangue, né? E ao mesmo tempo a celebração segue escatologicamente, quer dizer, dentro desse último dia, como um povo que nós não aceitamos, nós não queremos assédio de nada. Quer dizer, seremos assediados, mas não queremos nada que não seja o Senhor. Né? Ô, meu irmão Edson, maravilha! Graças a Deus, estamos juntos, seguindo. Maravilha, meus irmãos, todos juntos aí, todos nós o corpo, né? Olha, meus irmãos, é um corpo. Jesus está celebrando com os seus discípulos o corpo que somos com Ele. É tão precioso isso. Então, o chamado, né? O chamado é tão precioso porque é em Cristo que somos chamados a viver. Né?
E o texto de Mateus 16, que está paralelo com esse que a gente está falando, o texto de Mateus 16 fala sobre os chamados. Então Jesus, quando é identificado por revelação, senão fica tudo do jeito que está mesmo, né? Se não for revelação, a pessoa não tem força para seguir só Jesus. Se não, Mateus 16, né? Versículos 16 em diante, 13 em diante, todo esse pedaço aqui, né? Se não for por revelação, a pessoa não consegue seguir só Jesus, não vai conseguir. O coração dele pode incluir um Jesus que aceita religião, um Jesus que aceita um político, um Jesus que aceita qualquer coisa. É um Jesus criado pelo aptidão criativa do coração humano, que como ele conhece intelectualmente uma passagem bíblica que tem alguém chamado Jesus, que é importante, então ele cria um Jesus que aceita aquilo que ele acredita. Então ele cria, né? Aí fica, você acredita em Jesus? Ah, acredito, mas é o Jesus que ele criou. Não é o Jesus bíblico, que não é, né? Então, mas esse aqui da revelação, que é só ele, só e mais nada, tudo mais, inclusive, aqui está descartado. O que dizem os homens que eu sou? Não é verdade, né? Nada disso era verdade. Por isso que a gente insiste em dizer assim, seguir, estar, ser, como lá em Mateus, na celebração da ceia. A celebração da ceia é isso, é o restante que sobrou dos cristãos, que deveria ser todos, né, que estariam celebrando profeticamente no último dia, que estão somente em Cristo, né? Não é como aconteceu no casamento. Não era para acontecer divórcio, não era para acontecer essa aberração de cristãos envolvidos com teologia, com política, com igreja, com denominação. Não era para ter isso, né? Por que isso acontece, Jesus? Aí Jesus vai falar, por causa da dureza do coração de vocês. Porque no início não é assim. Isso está em Mateus 19. No início é para ser sempre, sempre o amor primeiro, fundamental, de Jesus com a gente e nós com ele. É assim, né? Mas, como não é assim, sobrou um restante. Esse restante existe por esse milagre de Cristo, né, através do chamado, que aqui vai aparecer também no versículo 18, né, que ele fala sobre os chamados. Edificarei, quer dizer, então a gente tem a propriedade de Cristo, quer dizer, aqui é revelado a propriedade, eu edificarei, quer dizer, então, duas coisas tem aqui. Jesus é o dono, ele é o dono, não é mais ninguém que nós pertencemos, né? Então você não pode dizer que você é de uma igreja, não é possível. Você não pode dizer que você você é de uma denominação, não é possível, mas as pessoas dizem. Por que elas dizem? É igual aconteceu com a pergunta do casamento. Por que as pessoas se divorciaram de Jesus? E falam que ainda estão com Jesus, mas isso é um adultério, né? Elas falam que amam Jesus, mas estão na prática divorciadas, quer dizer, separados de Jesus, vivendo dentro de igrejas, né? E o pessoal não consegue perceber essa situação por causa da mente extremamente deformada. É triste mesmo, é muito triste, né? Se a pessoa tivesse consciência, fala, não, eu estou adulterando, não, ele não sabe. Ele tá lá no adultério, né, em relação a Cristo, e diz que ama Cristo. Então é muito bizarro. Mas aqui Jesus chama a atenção nossa, dizendo assim, eu edificarei, eu. Então, além de propriedade, de sermos de Cristo, também ele é que edifica. Então, se nós não estivermos atentos em querermos ser edificados por Cristo, todos nós, cada um de nós, né, queremos ser edificados por Jesus. Então, como que é isso?
É o estar em Cristo, é o estar com Ele, ouvir Sua palavra. No caminho de Emaús, por exemplo, no caminho de Emaús foram 15 quilômetros, Jesus falando desde Moisés, todos os profetas, salmos, tudo que nas Escrituras se falava dele. Então, quando isso acontece, que é a perseverança dos santos, é nós estarmos... Oh, irmão Renato! Maravilha! Deus abençoe, irmão Renato! Saudade de ti também, lá dos tempos da faculdade. Dei aulas lá para o irmão Renato, que hoje está aí, na luta da fé também, né? Então, que maravilha! Deus te abençoe, amado irmão. Estamos firmes aí, seguindo no Senhor, né? E olha, irmãos, então, essa caminhada, essa edificação, né, que é feita em nós, esse momento que acontece a edificação, é pela palavra. Os irmãos nossos em Emaús, né, eles estavam andando naquela estrada e ali aconteceu a koinonia, vamos dizer. A koinonia estava acontecendo lá. Olha o que Jesus apronta, vamos dizer assim. Olha o que ele faz. Onde que estava acontecendo o encontro de celebração da ceia do Senhor? Onde que eles estavam comendo o corpo do Senhor e bebendo o sangue do Senhor? Onde? No caminho de Emaús. Na estrada. 15 quilômetros, andando, naquele sol, até que depois já era noite. Já estava ficando de tarde, né? Tardezinha já. Então, ali estava acontecendo, e embora, mesmo com a palavra de Deus, eles só disseram mais tarde que o coração deles ardia quando a palavra era falada. Porque quando o Senhor quer falar conosco, e Ele fala conosco, Ele vai impactar aquelas estruturas erradas, mentirosas, que nós estávamos construindo e que estava levando para aqueles pináculos que a gente falou agora há pouco. Aí Jesus vai falando, aquilo vai batendo ali, aquela Babel, né? Que os crentes foram alvoroçados em construir suas torres de Babel. Uma chama Batista, outra Presbiteriana, outra Metodista. Não tem só uma torre de Babel, tem mais de 1000 hoje. Mais de 1000 denominações. Aí o pessoal faz marcha para Cristo. Né, irmãos? É quase um sacrilégio hoje a gente falar contra a marcha para Cristo, né? Marcha para Jesus. Porque os crentes quase que têm isso como a procissão dos crentes. A santa procissão dos crentes, né? Marcha para Cristo. Irmãos, que absurdo. Quando Paulo falou, vamos fazer uma marcha para Cristo aqui em Roma? Irmãos, nunca. Mas nunca, nem João em Apocalipse, Jesus não chegou para João e falou assim, João, agora eu vou te falar uma revelação. Lá na terra você tem que fazer marcha para Jesus. Que absurdo, nunca falou isso, irmãos. Mas nem João, nem Pedro, nem Paulo, nem Jesus, nem ninguém. Mas os homens gostam, isso é que é a coisa terrível, isso é um pináculo. Agora, claro que outros estudiosos já disseram que a religião é boa sem Deus. Isso é isso mesmo, ela não tem nada a ver com Deus. É quase uma coisa política, é uma coisa legal, bonita, todo mundo pensa... Acontece um monte de coisa boa, mas de Cristo não tem nada, embora tenha um nome. Né? Irmão, será que os crentes não conseguem mais discernir isso? Não conseguem mais. Eles não conseguem mais. Eles não têm nenhuma condição de discernir. A mente chegou a tornar-se cauterizada ao extremo. E o tempo que eles deveriam usar para ficar debaixo da figueira, para ter comunhão com Cristo, quer dizer, eu tenho uma relação de 1 com Cristo. O Natanael estava debaixo da figueira, é lá que tu tem que estar. Não é como plantar uma figueira na tua casa. Será que não entende que é um lugar particular, pessoal, diariamente, que acontece a refeição de Jesus, conforme Apocalipse 3:20. Cada vez que tu for comer alguma coisa durante o dia,
é apoteótico, é profético. Aquilo está lembrando que você precisa comer o corpo e o sangue de Jesus. Quando tu fores tomar o café da manhã, aquilo é um jeito de Deus te lembrar que tu precisa do corpo e do sangue de Jesus, isto é, da palavra dele. Então, toma café, come pão, mas chega, vai para um momento com Jesus. Nunca deixa de fazer isso. Aí começa o estômago roncar. O pessoal diz assim, né? O estômago está roncando. O estômago da alma fica roncando o tempo inteiro, querendo comer o corpo e o sangue de Jesus. A palavra que arde o teu coração para te limpar, para te dar o norte verdadeiro, a direção verdadeira, né? Do dia a dia, formar a tua espiritualidade real, a tua ética, a tua moral primeiro, né? Depois do espírito vem a moral do ser, depois da moral vem a ética do ser, que é a prática, o ethos do ser. Depois da prática do ser, aí forma-se o costume, a tradição, e assim vai indo naquilo que vem do alto, né? Dia a dia. Então, Jesus disse assim, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Porque ele usa essa palavra, a gente falou outro dia, a palavra cear, não é uma vez por ano que tem ceia do Senhor, não é uma vez por mês, não é uma vez por semana. Por isso que em Atos 2 diz que todos os dias eles tinham a ceia do Senhor, todos os dias. Mas quando você vai, eu tinha alunos na faculdade que diziam assim para mim, pastor, dia tal do mês vai ter a Santa Ceia. Ainda chamava de Santa Ceia, irmãos. É uma idolatria absurda. E nesse dia lota. Aí vem ônibus de tudo que é lugar. Eu falei, mas que... Irmãos, 1 Coríntios 10 fala que essa gente toda está adorando demônio. Né? É tudo um absurdo, um erro atrás do outro. Um pináculo, uma torre de Babel. Coitado dos nossos irmãos. Coitado dos crentes. Eles não sabem cear o Senhor todos os dias. Na hora do café da tarde, na hora do jantar, tudo isso é indicativo, lúdico, vamos dizer, lúdico, que o corpo dá profeticamente um sinal de que você precisa lembrar de cear o Senhor. Precisa lembrar. Não é que tem que fazer igual o islamismo, que 6 vezes por dia tu tem que pôr um tapetinho, virar para Meca ou para Jerusalém, ajoelhar, baixar, ficar lá. Não é isso, mas é claro que tem muito crente que faz isso. Se a gente falasse que era isso, eles fariam. Né? Se a gente falasse que os crentes tinham que fazer, pegar um tapetinho escrito Jesus, virar para Jerusalém, ficar lá, Jesus, Jesus, né? Aí os crentes iam fazer isso. É mais fácil do que esperar que ele mude o caráter, o espírito, o ser profundo, tira as mentiras, tira os erros, te deixa você e Jesus só. Né? E aí você se torna corpo de Cristo, onde ele se manifesta através e em ti, nesses dias escatológicos, naquilo que ele quer. Né? Então, aqui edificarei. Então, eu é propriedade, edificarei é ele que edifica, é ele que constrói assim, desse jeito. Aí fala a eclesia mou. Eclesia mou. É grego, né? Estou falando grego aqui. Eclesia mou. Quer dizer, minha eclesia, meus chamados. Mas eles não puseram meus chamados aqui. Eles puseram igreja. É evidente que a política denominacional de qualquer denominação católica ou protestante ou evangélica, todas as traduções bíblicas são politicamente obrigadas a dar esse nome igreja, porque é esse sistema que foi montado para prender os crentes nos seus devidos currais, para que eles não vivam a vida em Cristo, mas vivam a vida em igreja. E essa vida em igreja não é conceito bíblico, é o conceito tardio, formado depois do século III para cá. Né? Eu quero chamar a atenção
dessa palavra ekkalel, eclesia, né? Usando o texto de Hebreus. Aqui, só para a gente ter uma ideia mais clara, aqui em Hebreus, no capítulo, vamos ver aqui, Hebreus capítulo 9. Hoje até mandei esse texto para os irmãos, avisando da coinonia, né, daqui na casa do irmão Jaison, e lá no final do texto, quando eu mandei para os irmãos, eu aproveitei e coloquei, lá no versículo, capítulo 9, versículo 14 e 15, são os dois textos que eu mandei. Até coloquei uma pintura lá, muito interessante, muito bonita, que eu recebi de um amigo, e o Eduardo mandou aquela pintura. Um outro irmão que está lá em Curitiba, proscrito das religiões, mas firme no Senhor, né? Mas ele mandou essa pintura e eu peguei, orei assim, falei, puxa vida, eu preciso mandar um texto, Senhor. Aí pensei aqui, o Senhor me ajudou, mostrou no meu coração, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. A Deus, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Olha, isso é o ser profundo, irmãos, né? De obras mortas. Pode fazer um monte de coisa, mas está morto, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. É a celebração nele, no corpo e sangue, né? A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Chamados. Sabe qual é a palavra grega que está aqui, irmãos? Kaleo. Aqui está traduzido. Aqui está traduzido. Por que lá em Mateus, que tem a mesma palavra, não está chamados também? Por quê? Porque não interessa para as religiões e para as denominações. Só que lá em Mateus que também está kalel, só que acrescenta a preposição ek. Ek kalel. Mas é a mesma palavra. Só que ek kalel, aqui não, aqui só tem kalel, né? Que dá a ideia de chamados. Que é isso, chamados. Lá, ek kalel, que forma a palavra eclesia, né? Eclesia, essa palavra composta de ek com kalel, eclesia. Por que eu uso ek? Para dizer que antes vocês estavam longe. Ek é isso, vocês que estavam longe e não eram nada, estavam perdidos, estavam mortos. Eu chamei vocês para mim. Então Jesus está dizendo, vocês foram chamados para mim. Então essa palavra kalel, como ek kalel, não tem conotação de construção de nada, não tem nenhuma possibilidade de ser usada para construir nada. Ela só significa chamados. Igual está aqui em Hebreus 9, 15. Os chamados. É isso. Né? Os chamados para Cristo, para ficar com Ele, nele. É claro que cada cristão, para desenvolver uma vida em Cristo, é muito dinâmico, é muito romântico, é muito maravilhoso, é muito intenso. Você vai ouvir os amores de Cristo e você vai falar os seus amores por Cristo. Lembra? Quem é possível? Quem é capaz? Quem é capaz, irmãos, em nome de Jesus Cristo, de dizer assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Lembra? Está lá em Cantares, o livro do amor entre o casal e entre Deus e nós e Deus numa resposta amorosa, romântica. Quem pode fazer isso? Se a maioria não consegue nem fazer isso com seu marido, com a sua esposa, como é que ele vai saber fazer isso com Cristo? Né? Evidente, João que falou isso, eu só estou repetindo o que João falou. João disse, como é que alguém pode amar a Deus que não vê, se não consegue nem amar alguém que vê? Então, se a pessoa não consegue ter amor pelo seu marido,
Amor pela sua esposa, intenso, apaixonante, romântico, galanteador o tempo inteiro. Como é que ele vai entender isso de Cristo para ele, que é assim mesmo? O amor de Cristo por nós é apaixonante, é galanteador, é romântico o tempo inteiro. Por isso que a palavra saudades, ele tem saudade de mim, não é a palavra certa. Lá no hebraico significa, ele me busca como um leão faminto para me devorar. Mas no bom sentido, evidente. A palavra é usada para aquele leão que tem fome de alcançar a sua presa, que no caso é até usado romanticamente. É ali um livro poético, está usado romanticamente para com a sua amada. Né? Que vontade de estar com a minha amada. Que vontade! Eu tenho de estar junto com ela, estar perto dela, recebendo dela o visual, o cheiro, o toque e tudo, e poder passar para ela o meu cheiro, o meu toque, minha fala, receber dela a sua fala. Mas isso é o ato conjugal de Cristo com a gente. Mas hoje eu nem sei o que o pessoal pensa de ato conjugal, nem tem mais. Como eu nasci outro dia, vi uma reportagem que as pessoas estavam respondendo sobre ato conjugal e as pessoas diziam assim, não existe. A grande maioria já morreu, não tem, não sei o que é isso. E quase que até ironicamente e debochadamente. Né? Então, é uma coisa de louco, assim, terrível. Então, é claro, precisamos pedir ao Senhor a misericórdia desse resgate para com Ele. Se não existe isso na vida, e às vezes não tem na vida uma relação assim, mas o Senhor pode resgatar, esteja a pessoa do jeito que estiver. Ele resgata você com Ele, como resgata você com a tua casa, com o que for. Se Ele tira a gente da morte, como aconteceu com como aconteceu com o Lázaro, né? Que o pessoal já nem acreditava mais, está morto, não existe mais, não tem jeito, acabou, já está podre. Aí Jesus falou, não, Lázaro, vem para fora. Ele saiu com saúde, ele saiu com alegria, ele saiu com fome, ele queria muito estar junto. E foi uma festa, né? Então, irmãos, nós... né? Condição que nós estávamos também. Essa condição que a gente estava morto, estava terrível. Aí se você olha assim, nesse pináculo dessa desgraça, a única coisa que resta é acabar com tudo. É assim que é, mas não é para ser assim. É assim que é, mas não é para ser assim. Porque há um poder que interveio, como nós acabamos de ler ali, né? E chamou você da morte para a vida. Para a gente viver em Cristo, nele tão somente. Né? E olha, irmãos, se alguém quiser saber então o que é que Jesus chamou ali, ele chamou os chamados. Mateus 16, até se quiser marcar para ler Mateus 16, 18, junto com Hebreus 9, 15, é importantíssimo na exegese. Porque você vai saber, a tradução está aqui. A tradução exata da palavra. Né? Para não ter engano, não tem igreja na Escritura. Na Escritura não tem igreja. Tem chamados. Né? O que os pastores, amados pastores, deveriam, nessa conversão ao Senhor, e deixar tudo que não é, como falavam para mim lá na faculdade, né? Ô professor, quando que nós vamos demolir o templo lá? Eles brincavam, claro, eu também entendia as brincadeiras. Era brincadeira assim, né? Normal assim. Mas tanto eu falar que igreja não existe e tudo isso, o Renato lembra disso daí, né? Não existe, não existe. Aí eles falavam, e assim, quando que vamos demolir lá, o professor? Né? Eu falei, não, meus irmãos, eu não sei como vai ser. Mas aí o Senhor demoliu eu. Né? E cada pastor que é chamado pelo Senhor deve saber que ele foi chamado pelo Senhor. Aquele que diz assim, Renato, tu me amas, Heber, tu me amas, ou Eduardo, tu me amas, aquele, enfim, quem é pastor foi chamado pelo Senhor e o Senhor continua nos chamando assim, tu me amas? Então tu vais apacentar as minhas ovelhas e vai cuidar delas. E aquilo que é estrutural, construído pelo ser humano, não existe. Agora, irmãos, Cristo tem poder, até muita gente na insegurança dessas falas,
Ele fala assim, mas como é que eu vou andar, me mover? Mas você vai se mover em Cristo. Só que é pelo Espírito. Jesus disse a Nicodemos, que estava desesperado já, falou assim, mas o que vai acontecer? Não sei. Aí Jesus falou assim, Nicodemos, tu já ouviu falar do vento? Ele falou, já. Então, o vento é assim. O Espírito Santo é assim. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Nós estamos andando sob a direção do Senhor, habitados pelo Espírito. Lembra do outro dia em Efésios, lemos isso. Vocês são morada de Deus no Espírito. E é o Espírito que vai conduzir a gente por todos os lugares. Nas cidades, nos lugares. Aqui, aí, nós vamos ser conduzidos pelo Espírito para Ele mandar, porque Ele é que é o cabeça. E nós vamos cuidar das ovelhas de Cristo, falando da palavra de Deus, para que a palavra fique clara ao coração de cada um. E cada um identifique Cristo cada vez mais, possa examinar continuamente a palavra e querer o Senhor cada vez mais, entender que a sua figueira e o alimento com Jesus é todo dia, a sua ceia do Senhor é todo dia, várias vezes por dia, né? Irmãos, então que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos celebrar o Senhor, né? Vamos celebrar. Irmãos, todos nós estamos sendo chamados a celebrar pela palavra do Senhor. Oi, mãe! Boa noite, mãe! Olha lá, irmã! Ô, mãe, ô, mãe! Você tá aí, ó. Mãe! Mãe! Tu tá aí, mãe? Mãe! Benção, mãe. Mamãe! Mãe! Benção, mãe, né? Olha lá, ó. A irmã Sinésio falando oi. Haha! A irmã Nancy ali. Tá vendo? Olha o Pedro. Ô Pedro, firme em Cristo? Maravilha. A irmã Patrícia, a irmã Esther, a irmã Jason trazendo a ceia, os elementos para a ceia. Ó, irmãos queridos, todos nós vamos celebrar juntos, tá bom? Pegando o pão, pegando os frutos da videira, conforme está em Mateus 26, lembrando que Jesus nos deu essa graça de juntos celebrarmos o único corpo que somos, como diz Efésios 4, a um só corpo. Obrigado, irmão. Né? Todo mundo lembra isso, né? A um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só amor. É uma coisa linda. É isso mesmo. E nosso coração, recebendo essas palavras, ele é acalentado assim pelo Senhor, a querer continuar, seguir. A irmã Catiane ali, estou vendo o Miguel. Ei, Miguel! E também estou vendo o Samuel. Samuel, né? Né, Pedro? Irmãos queridos, Jesus foi que falou isso sobre o pão. Todos somos um corpo, por isso Jesus entregou o pão a todos nós. E também, junto com todos, ceou, dizendo, agora somos um só. E é isso que estamos proclamando aqui, diante do Senhor, diante do tempo, do espaço da história, né? Profeticamente, falando isso, que somos um com Jesus. E nele seguimos. Como ele ensinou, vamos cear. Senhor querido, que nos chamou ao Senhor e nos formou um só corpo contigo e nos tem dado essa graça de continuarmos assim, profeticamente anunciando o Senhor em nosso tempo. E te louvamos por essa graça, e assim foi que fizemos. Nós aqui, os irmãos, em tantos lugares, como um só corpo, celebrando um só Senhor, imersos no Senhor, pela tua misericordiosa graça e poder, em nome de Jesus. Amém. Foi assim também que Jesus falou sobre o seu sangue, que é o único que tem poder para ser a aliança com o Senhor Deus.
e nos limpar então dos pecados e nos fazer essa aliança nesse sangue. Fazer um corpo com o Senhor e ao mesmo tempo profeticamente anunciar: oh, meus irmãos, entrem, peguem ali o pão. Irmão Darlan, irmã Daphne. Eita, olha aí, irmãos queridos, chegou a irmã Daphne aqui, ó. Oi, irmã Daphne, oi, irmã Daphne. Irmão Darlan, oi. Tinha dois, era pra gente então. Era pra vocês, queridos, era pra vocês. Pois é, meus queridos. Estão mandando abraço para todos, viu? Aqui a turma aqui. E também Jesus aqui em Mateus 26, além de estar mostrando que o corpo dele somos todos nós, quando ele mesmo deu o pão e todos comeram, Jesus e todos comeram o mesmo pão, mostrando essa comunhão, quase uma fusão, né, de um corpo só nele, assim, uma coisa maravilhosa, milagrosa, né? Agora ele fala do sangue, que é a aliança eterna com o Senhor e que ao mesmo tempo percorre de tal maneira em todas as eras e todas as épocas, limpando e purificando todos os pecados nesse sangue, formando então uma aliança em quem está lavado nesse sangue, percorrendo dentro de nós esse sangue de Cristo, fazendo a gente então o povo santo, o povo limpo, o povo testemunha, né, o povo corpo de Cristo, que profetiza sobre esse ato da cruz, quando fomos gerados, quanto o ato da escatologia, quer dizer, do anúncio do último dia que estamos vivendo, e ao mesmo tempo o céu, que vamos estar amanhã, né, como Jesus falou assim, amanhã vamos estar lá junto com ele, cumprindo aquilo que nós anunciamos aqui, que ele nos deu a anunciar, né? Por isso pegamos o cálice e, como o Senhor ensinou, vamos celebrar. Senhor, que precioso é para um coração do ser humano, teu povo, teu corpo, tua noiva, poder dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele tem saudades de mim. Então, o que é revelado da tua parte para nós é que tu nos amas com tal intensidade, que nos tem despertado a te amar também com tal intensidade. Nós celebramos juntos e te louvamos por nos ensinar de forma tão preciosa o caminho para o teu coração. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos, estarmos celebrando. Obrigado, Senhor, pela promessa maravilhosa do dia que vai terminando, da noite que vai chegando ao fim, e a alegria que vem pela manhã, que és tu, Senhor, que é o raiar do sol, que és tu, que é nós estarmos entrando no céu, a cidade que nos espera, que ao mesmo tempo somos nós, formada do alto, preparada. Senhor, nós fizemos assim, como o Senhor nos tem ensinado e abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, estamos juntos. Em nome de Jesus. Pedro está lá dando uma força. Obrigado, Pedro. Maravilha. Ali está a irmã Sinésia ali, dando seu cálice, o Pedro. Maravilha, Pedro. Obrigado pela ajuda, querido Pedro. Maravilha. Pegou todos os cálices. E assim nós vamos fazendo tchau, né? Irmão Jason dando um tchau, a irmã Patrícia, a irmã Esther. E o Pedro também? E o seu coração, Pedro? Olha lá. Ô Pedro, vai coração hoje? Muito bem, gente. Corações para vocês. A irmã Nancy fazendo um tchau também. A irmã Sinésia.
E aqui os irmãos queridos, irmã Daphne, irmão Darlan. Maravilha. Meus irmãos, Deus... Oh, corações! Corações, Pedro. Ah, corações, olha ali. Maravilha, hein? Nunca falta um coraçãozinho, legal. Queridos, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, orem pela viagem amanhã, se Deus permitir. Amanhã irei. Estamos marcados lá um encontro. Pois é. Fazia um tempinho. Mas vamos estar juntos lá marcando mais uma vez. Com a turma, com os irmãos queridos. Voltando quinta. Né? Se quiser, né? Se Deus quiser. Deus abençoe, amados. Fiquem firmes no Senhor. Deus abençoe, queridos. Obrigado por estarem juntos até aqui. Mãe, tchau, mãe. Café da manhã, mãe. Prepara aí. Edson, vai lá buscar eu amanhã aí, Edson. Vai lá. Tchau.